Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, a gente vai explorar uma ideia bem central na criação dos filhos, a de que todo comportamento é, na verdade, uma forma de comunicação. Especialmente na infância, né? A gente vai usar uns trechos de um capítulo focado na relação parental para tentar entender que mensagem está por trás das ações das crianças, mesmo daquelas mais difíceis. Exato. A nossa missão aqui é tentar decifrar essa comunicação e ver como a gente pode responder de um jeito que, assim, fortaleça a relação e ajude a criança a desenvolver umas habilidades importantes. Ao trás. O nosso comportamento, dos pais, é o grande modelo. Uhum. E tem uma sugestão interessante. Pensar nos comportamentos como convenientes ou inconvenientes, em vez de bons ou maus. Afinal, ninguém nasce mal, né? Sim. E isso ajuda muito a tirar o peso do julgamento, sabe? Porque esse comportamento inconveniente, ele raramente vem do nada. Geralmente ele está sinalizando alguma coisa. Uma necessidade que não foi atendida. Pode ser de conexão, de apoio ou só de compreensão mesmo. Entendi. E aí o nosso papel vira quase o de um detetive, né? Tentar decifrar o que a criança está comunicando e ajudar ela a achar um jeito melhor de se expressar. Isso conecta direto com 4 habilidades que o texto diz serem essenciais para a criança. Saber lidar com frustração, ser flexível, resolver problemas e empatia. Faz todo sentido. Isso meio que desmonta aquela ideia de queda de braço, ou batalha de vontades, né? Totalmente. Porque se o foco é entender a necessidade, impor a força não faz sentido. O material até diz que isso só ensina a criança a dominar ou a se submeter. E aí gera ressentimento. Exato. E também é o alívio pensar, como o texto sugere, que muitas dessas coisas são só fases, né? Permite que a gente foque mais no presente, no que funciona agora. Sim, é verdade. Mas e na hora de interpretar esses comportamentos? É fácil cair numas armadilhas, imagino. Muito fácil. Tipo, achar que a criança tá só chamando atenção ou que tá sendo manipuladora. Uhum. Mas o texto reforça uma coisa importante. Crianças pequenas agem muito mais por sentimento, não por um plano premeditado, sabe? Não tem essa malícia calculada. Certo. Tem até um exemplo no material da menina Oife, que começou a dizer não pra tudo depois de umas mudanças na família. Era um jeito dela comunicar o quê? Medo, sobrecarga, estresse. Não era birra por birra. Entendi. Então a ideia é investigar, não julgar. E como lidar na prática? Se a rigidez não costuma ajudar, o que fazer? Olha, o texto fala de 3 abordagens. A rigidez, que geralmente é prejudicial a longo prazo. Certo. A permissividade, que às vezes até funciona no curtíssimo prazo para apagar um incêndio, mas não ensina muito. Tá. E a preferida, que é a abordagem colaborativa. Colaborativa. Como funciona isso? Basicamente, é sentar junto com a criança, primeiro, tentar definir qual é o problema juntos. Depois, isso é crucial, validar o sentimento dela, mesmo que o comportamento não seja aceitável. Validar o sentimento, tipo, Tipo dizer algo como: nossa, filho, percebo que você ficou muito chateado porque queria X. Reconhecer a emoção dela. ah, tá. E aí, buscar soluções juntos. Perguntar para a criança: o que você acha que a gente pode fazer? Dá espaço para ela pensar também. Isso vale até para aquelas birras intensas. Mesmo nas birras. Não é para ignorar, então. A ideia não é ignorar a criança ou o sentimento, é validar o sentimento com empatia. Algo como: puxa, você está muito bravo com isso, né? Tô aqui com você. Oferecer presença, segurança. O sentimento é legítimo. O jeito de expressar é que a gente ajuda a modular. Interessante. E falando em comunicação e desafios, o material toca num ponto delicado. Mentiras. Tanto as nossas, dos pais, Sim, as famosas mentirinhas brancas. pois é, que podem minar a confiança, quanto das crianças mesmo. O texto até diz que, olha, toda criança mente em algum momento. É parte do desenvolvimento. Sério? Por quê? Por vários motivos. Pode ser fantasia, medo da reação, vontade de agradar, ou até um jeito de expressar algo que ela não consegue dizer de outra forma. Entendi. O ponto-chave, de novo, é a nossa reação. Se a gente explode, a criança só aprende a mentir melhor ou a esconder as coisas. Faz sentido. Fecha a porta, né? Exatamente. A recomendação é ouvir sem julgamento. Tentar entender o que está por trás dessa mentira, o que ela está tentando me dizer com isso. E essa comunicação mais aberta, mais empática, ela se aplica também na hora de colocar limites, né?
porque limites são necessários. Fundamentais. Mas o como a gente coloca o limite faz toda a diferença. O ideal é que eles venham da nossa perspectiva, do nosso sentimento. Como assim? Em vez de dizer, você não pode fazer isso porque é feio, dizer algo como, filho, eu não posso deixar você bater porque machuca. Ou, olha, eu fico preocupada quando você sobe aí. Ou, eu tô muito cansada para brincar disso agora. Ah, focar no eu. Isso, com calma, com firmeza, sem ameaças que a gente não vai cumprir e sem atacar a criança pelo desejo dela. O desejo é legítimo, o limite é sobre a ação. E essa abordagem toda colaborativa, empática, comunicando os próprios sentimentos, imagino que continue valendo para adolescentes também, né? Só que adaptada, claro. Com certeza, a essência é a mesma. Ouvir os sentimentos por trás das ações, comunicar nossos limites e sentimentos de forma honesta, buscar soluções juntos, é um caminho mais trabalhoso, talvez, mas muito mais eficaz para a relação. Então, resumindo o que a gente conversou, parece que a grande virada é parar de focar só em consertar o comportamento da criança e olhar mais para a qualidade da relação. Exato. Entender que o comportamento está comunicando algo e tentar construir as soluções junto com ela, em vez de entrar numa batalha. Perfeito. A relação é o palco onde tudo acontece. Se tem um problema, o foco mais produtivo é na dinâmica entre as pessoas, não só na criança. E aceitar que a gente erra, que precisa reparar às vezes e validar os sentimentos de todo mundo. Isso sim fortalece o vínculo. Muito bom. Fica então uma reflexão para quem nos ouve. Como seria pegar uma interação desafiadora recente, talvez com uma criança, talvez até com um adulto, e tentar reinterpretar o comportamento que incomodou? Pensar nele não como pirraça ou oposição, mas como uma tentativa de comunicar algo importante. Que diferença isso poderia fazer na nossa resposta?